Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo, tá? Eu quero te agradecer, você que tem acompanhado esses vídeos aí no canal, tá? E nós explicamos aí qual é o nosso intuito, né? O nosso intuito é ter um caminho de comunicação com os membros da nossa igreja e abençoar a vida de todas as pessoas que estão ouvindo esses vídeos aí por aí, ouvindo e vendo. Então hoje eu queria falar com você a respeito do Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? Né? Quando a gente vê em Mateus capítulo 24, a Bíblia dá assim, uma série de fatos que antecederiam a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, e um deles é que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações. E a gente vê tanta igreja, tanta denominação, tantas religiões pregando o Evangelho, não é? Cada um pregando aquilo que acredita, e eu queria sim compartilhar aquilo que eu acredito, que a gente tem ensinado na nossa denominação sobre o que é o Evangelho. Em primeiro lugar, Evangelho, né? A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E qual foi a boa notícia? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles perderam a comunhão com Deus, não é? E Deus então cria um plano que parte de Deus pelo seu amor e pela sua graça, pelo seu favor imerecido, cria um plano de salvação para que ele pudesse se relacionar novamente com o homem, não é? E a gente vai estar falando, esse plano de salvação é a boa notícia. A boa notícia é que o homem pode novamente se relacionar com Deus, deixar de ser só uma criatura, como diz a palavra de Deus, e se tornar filho de Deus, como diz em João capítulo 1, no Evangelho de João. Então, o que é o Evangelho? Né? E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Quando a gente lê aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 28, Paulo ele fica assim assustado com alguns cristãos que se converteram na igreja da Galácia, mas que rapidamente, sem criar nenhum tipo de raiz, eles começaram a mudar, né? Abrir mão do ensinamento que tinham recebido e aceitar um tipo de ensinamento pelos judeus, né? Os mestres do judaísmo que iam se convertendo, totalmente diferente daquilo que Paulo ensinava e os apóstolos ensinavam. Então está escrito assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Então, o que esses mestres que, entre aspas, se convertiam ao cristianismo, eles estavam obrigando e ensinando as pessoas a fazerem? Eles ensinavam que não tinha como a pessoa ela se tornar um cristão, se ela não cumprisse alguns requisitos da lei mosaica do Antigo Testamento. Então, a pessoa não podia se converter direto ao cristianismo. Primeiro, ela tinha que se converter, entre aspas, ao judaísmo, cumprir alguns ritos do judaísmo, e aí, então, ela estaria apta a se converter ao cristianismo. Então, o que o apóstolo Paulo está defendendo aqui é que esses homens, eles queriam obrigar as pessoas, entre muitas outras coisas, a se circuncidarem. E o que é a circuncisão? Para você que ainda não sabe, circuncisão foi um pacto que Abraão fez e Deus fez com Abraão, que toda criança ao 8º dia de vida, ela recebia um cortezinho no prepúcio, né, no pênis da criança, e ali, então, com aquele sangue, né, aquele sanguezinho ali, era feita uma aliança entre aquela criança e Deus. E eles estavam ensinando isso. E o apóstolo Paulo então vai sentir a necessidade de combater isso aí. E o que é o Evangelho, irmãos? Eu queria falar de uma maneira que você pudesse decorar isso, não é? Porque o Evangelho,
assim de uma forma simples, ele está fundamentado em o que é o Evangelho? O Evangelho é parte de Deus em primeiro lugar, não é? O Evangelho ele parte de Deus. Então o Evangelho é a salvação divina pela graça, por meio da fé, através de Jesus Cristo. Grava isso. A salvação é o Evangelho é a salvação divina pela graça, por meio da fé, através de Jesus Cristo. Nós vamos estar explicando isso melhor em outros vídeos, mas é importante você entender isso. A salvação, ela partiu de Deus. Deus criou um plano para que ele pudesse novamente se relacionar e para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. E esse plano foi que Jesus, ele deu o seu Filho único, Jesus veio, não é? Morreu por nós na cruz do Calvário, e se nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e nos convertêssemos pela fé, não é? ao Evangelho pregado por Jesus Cristo, então nós seríamos feitos filhos de Deus, e através da sua graça, através do seu favor que nós não merecemos, nós então receberíamos a salvação da nossa alma. Mas a gente vai estar falando isso um pouquinho mais detalhado para frente, tá bom? Então, compreenda isso, tá? O que é o Evangelho? O Evangelho é a salvação divina pela graça, por meio da fé, através do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Fica na paz do Senhor.